Boa noite a todos. Não sei se estão todos me ouvindo. Luzia, Gilberto Moreno, Luciano Ferrer, boa noite. Estão me ouvindo bem? O som está chegando bem para vocês? Jonathan Dias, do Amapá, boa noite. Adriano, boa noite. Tá chegando bem o som? Vocês me digam só se está ok. Isaura está dizendo que está ótimo. Todo mundo me ouvindo? Áudio ok, Gilberto, valeu. Muito bem, o pessoal está entrando aí aos poucos na sala. Bom, muito boa noite, Georgton. Boa noite também. Ricardo Miranda, salve, tudo bom? Como é que vai? Wesley, Fabiano, Nara, boa noite, tudo bom? Gabriel, Luciano, ótimo som. Gabriel, boa noite. Muito bem. Obrigado a todos que estão entrando. A gente vai começando aos poucos. Nós vamos fazer, no dia de hoje e de amanhã, 2 lives, né? Como eu tinha prometido a vocês, nós vamos fazer 2 lives e vamos dizer assim, conversar, vamos bater um papo sobre essa questão do mundo do trabalho, vamos falar um pouco sobre como construir uma carreira de sucesso, vamos dizer assim, os desafios que nós temos para crescer no mercado de trabalho, no mercado profissional. Os desafios são para todos, né? Todos nós, a seu modo, a sua maneira, vive seus desafios, suas limitações e a busca por superar essas limitações. E vamos falar um pouco do cenário nacional, né? Porque a gente está vivendo uma realidade onde, de um lado, nós estamos com um país onde de cada 10 brasileiros, 4 praticamente estão ganhando um salário mínimo. Um salário de pessoas pobres. Quem ganha um salário mínimo é um salário de pobre que está recebendo, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Do outro lado, você está tendo sobra de vagas em diversas empresas, em especial quando a gente olha para a área de tecnologia, existe aí uma abundância de oportunidades. Hoje nós temos 400 mil vagas abertas no setor de tecnologia que não estão sendo preenchidas por absoluta falta de pessoas. E vagas com boas remunerações acima de 4, 5 mil reais, 10 mil reais. Então, existem oportunidades, mas, por outro lado, essas oportunidades não são para todas as pessoas. Essa é a questão. É uma realidade difícil, não chegam essas oportunidades para uma boa parte da população brasileira. E o que fazer? Essa é a pergunta. Como sair dessa corrida dos ratos, né? Como sair desses limites de pobreza? Porque a gente sempre fala no canal Viver de Renda da questão do investimento, que é importante investir com consistência, com constância ao longo do tempo, legal, é isso mesmo, mas você precisa ter dinheiro para investir. Essa é uma questão que a gente precisa resolver também. Não adianta só investir todo mês durante anos e anos, você também tem que fazer crescer os aportes que vocês fazem nas ações que vocês estão escolhendo, né? Então, um abraço ao Henrique Trufa, Harold Rosger, Wesley, Júnior Ferreira, George, então está com os meninos aí também, um abraço para eles, Jorge Henrique, Rayan e Davi, um abraço para o Márcio José, sejam muito bem-vindos. Eu vou também disponibilizar para vocês um link, deixa eu ver, chegou aí agora, eu estou disponibilizando esse link é de uma pesquisa, e eu gostaria que depois vocês acessassem esse link e tentassem responder essa pesquisa e que, ao concluir, ela vai ser enviada para mim. Eu queria ter uma ideia um pouco a respeito deste público que está participando da live hoje e amanhã.
boa noite ao Bruno, boa noite ao Leandro. Muito bem, vamos lá, vamos começar, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos ter também ao longo dessa live de hoje, assim como na de amanhã, um quadro, vamos dizer assim, um bate-bola. A gente tem 3 convidados hoje, 3 convidados amanhã, pessoas que também estão fazendo a sua vida profissional acontecer, são seguidores do canal Viver de Renda, então isso muito me envaidece, fazem parte aí dessa jornada que a gente está fazendo no canal Viver de Renda, e eles estarão fazendo um bate-papo, a gente vai ter uma sessão aí para troca de ideias, eles falarem um pouquinho sobre a carreira deles. Mas vamos começar com uma matéria que eu repercuti ela no Viver de Renda esses dias, que foi o seguinte: saiu essa notícia, o Brasil está se tornando o país do salário mínimo. 38% dos trabalhadores formais e informais, eles estão ganhando até R$ 1.212. E isso é preocupante, quer dizer, quase 40% da população está condenada à pobreza, porque quem ganha um salário mínimo está condenado à pobreza, não tem outra forma de pensar. E isso é preocupante, isso é um problema que cresceu, não éramos tantos brasileiros ganhando um salário mínimo. No final do governo Michel Temer, esse número era de 30%, e agora nós estamos com 38%, ou seja, cresceu o universo de trabalhadores que ganham até um salário mínimo. Muito vejo dizer de que o salário mínimo deveria ser maior, e eu tenho batido nessa tecla, mas não no sentido de concordar, mas no sentido de discordar. O DIEESE, que é um órgão sindical, ele costuma dizer sempre que o salário mínimo deve ser mais alto, e no último levantamento que eles fizeram, para manter uma família com até 4 pessoas, o salário mínimo deveria ser de R$ 6.500. Ora, isso no mundo utópico, no mundo perfeito, seria maravilhoso, né? Todos nós termos um salário mínimo de R$ 6.500. Isso é mais ou menos, vamos dizer assim, o salário de alguns países da Europa. Poxa, que bacana, né, ganhar isso. Mas vamos ser racionais. Com o nível de competência, de habilidades que as pessoas têm, que ganham um salário mínimo, seria razoável pagar para elas este valor? Você, se fosse empresário, pagaria para uma pessoa que ganha salário mínimo R$ 6.500? Eu acho que se a gente fizer um exercício de honestidade intelectual, a gente vai dizer que não. A gente vai dizer que não, porque o nível de entrega dessas pessoas é muito baixo. Porque nós temos aí um grande problema, que, ao meu ver, não é o salário mínimo em si, é o que faz com que as pessoas recebam um salário mínimo, que é um salário limitado. Ao meu ver, a grande questão chama-se educação, ou melhor, a falta de educação. Uma educação de má qualidade nos limita. A educação de precária nos limita. Então, se você for observar, for fazer um levantamento, a grande maioria dessas pessoas que estão ganhando um salário mínimo são pessoas que têm muitas dificuldades do ponto de vista educacional. Aproveitar, o Márcio Teles está me desejando um feliz Dia do Amigo, um feliz Dia do Amigo para todos vocês, certo? Mas aí a gente tem uma questão que é fundamental, a educação. A educação é uma barreira para o crescimento das pessoas. Veja vocês que eu sempre estou dizendo isso também, o analfabetismo funcional no Brasil é gritante. Se você for jogar luz sobre a escola pública brasileira, dados oficiais nos revelam isso. 75% das pessoas que saem do ensino médio, elas são consideradas analfabetas funcionais. 75%. Isso significa que quase 8 em cada 10 alunos que saem do ensino médio, eles são considerados analfabetos funcionais. E o que é isso? O que é isso, Clóvis, analfabeto funcional? São pessoas que têm dificuldade de ler, têm dificuldade de escrever, têm dificuldade de interpretar texto, de correlacionar textos, autores e conteúdos, e têm dificuldade de fazer as operações básicas da matemática. Então, veja, são pessoas que possuem sérias deficiências do ponto de vista do conhecimento, sérias deficiências do ponto de vista cognitivo, intelectual. Então, essa é a base do problema que confina essas pessoas a, vamos dizer assim, a camisa de força do salário mínimo.
Como sair disso? Sair disso é pela educação, não tem outro caminho que eu conheça que não seja pela educação. Mas veja, a tragédia do ganhar pouco, ele se amplifica com esse outro número, esse outro dado que eu vou passar aqui para vocês. O Serasa divulgou recente pesquisa dizendo que 66 milhões de brasileiros estão endividados. 66 milhões de brasileiros estão endividados, com algum tipo de dívida. Há algum tempo atrás, em abril de 2020, eram 65,9. Então, reduziu um pouco, mas o fato é que essa redução praticamente é imperceptível, vamos dizer assim, de 65,9 para 65,6, e ficou em 66 milhões, arredondando esse número, né? E a gente tem aí uma massa de pessoas endividadas. Óbvio que estão endividadas, né? Porque quem vai conseguir sobreviver com um salário mínimo? Essa é uma dificuldade praticamente gigantesca. Então, as pessoas não conseguem chegar ao final do mês com dinheiro sobrando, ganhando um salário mínimo. Consequentemente, vão se endividar. Então, esses números altos do endividamento, que volta e meia são divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE e outros órgãos que fazem essas coberturas populacionais brasileiras, não nos surpreende. Não nos surpreende. Seria surpresa se eles não tivessem endividados. Então, há uma relação direta entre a má educação, o salário mínimo e o endividamento. Soma-se a isso também a falta de educação financeira, né? Falta de educação financeira, porque muitas pessoas têm uma vida descontrolada e até não são pessoas que ganham pouco, tem pessoas que ganham até relativamente bem, mas não conseguem juntar dinheiro porque gastam tudo que ganham e, além disso, se endividam no cartão de crédito, começam a gastar por conta. Eu tenho que confessar que eu, no meu início da minha carreira profissional, era assim. Durante os meus primeiros anos de trabalho, eu ganhava e eu consumia até o dia 20 praticamente o meu salário e começava a gastar no cartão de crédito, nos últimos 10 dias do mês. Então já fazia dívida para o mês que ia chegar. Conheço várias pessoas que são assim até hoje. Então a educação financeira é super importante para ajustar essa realidade do brasileiro. Isso tem que ir para as escolas, né? Isso tem que estar dentro das escolas, mas a grande questão boa parte dos professores são pessoas endividadas também. Como é que eles vão ensinar a educação financeira se eles não têm para si próprio a educação financeira? Então veja como é complexo essa realidade. Qual a boa notícia? A boa notícia é que nós, ao olharmos o Brasil, conseguimos perceber de forma muito clara de que as pessoas que têm uma boa formação educacional ganham mais. Isso é perceptível quando a gente faz qualquer análise no Brasil. As pessoas que ganham mais são pessoas que conseguiram fazer um bom processo de desenvolvimento educacional. Alguns mapas de ensino divulgados aí em diversos órgãos, inclusive um estudo feito pela OCDE, destacam isso, que, em média, a pessoa que tem um ensino superior, ele ganha 3 vezes mais do que quem tem apenas o ensino médio. No mínimo, 3 vezes mais do que quem ganha o ensino médio. Essa é um levantamento feito recente, agora pela OCDE, e isso deixa muito claro a força de você buscar uma educação superior, né? O desafio, muitas vezes, é você ter condições de pagar esse ensino superior, porque, via de regra, a pessoa não consegue acessar, por conta das suas deficiências de formação, as faculdades públicas, né? Porque são altamente competitivas, né? Então, geralmente, são pessoas que fizeram escolas particulares que acabam entrando nas faculdades públicas, e resta para as pessoas que saíram das escolas públicas tentar a sorte, muitas vezes, em escolas particulares. E aí não tem condições de bancar os estudos. Essa é um outro problema, vamos dizer assim. Mas a saída de tudo passa pela educação. E nós temos que ter essa ideia de que nós precisamos fazer a nossa parte. Ou vamos ficar na camisa de força do baixo salário, ou nós vamos fazer alguma coisa para romper essa camisa de força e conseguir
escalar oportunidades melhores. Nessa live a gente vai falar sobre muitas empresas que estão oferecendo vagas, muitas oportunidades de trabalho. Eu vou destacar algumas aqui para vocês. Vocês vão ver estágios pagando R$2.000. Então, veja, se o salário mínimo é 1.200, eu tenho aí estágios de empresas pagando R$2.000. Estágios, né? Então, veja que existem oportunidades. Programas de trainee em muitas empresas, pagando R$5.000, R$4.500, R$6.000, para uma pessoa que está recém saindo da faculdade, está concluindo os estudos da faculdade, e já sai ganhando R$5.000, R$6.000. Então, veja que aquela proporção de 3 vezes o salário mínimo já foi para o espaço, aí já é muito acima para quem está galgando a carreira profissional, construindo uma trajetória baseada no ensino superior. Então, vagas de tecnologia, 400.000 vagas abertas sem ser preenchidas nesse exato momento em território nacional. 400.000 vagas. Então, veja, estamos com desemprego, mas não está faltando trabalho. Tem gente desempregada, mas tem vaga de trabalho aberta. Então, veja que parece uma coisa meio de doido isso, né? A gente olha para um lado e vê o lado vazio do copo, olha para o outro lado e vê o lado cheio. A gente vê um país que está tendo oportunidade, você vê um país que está oferecendo vagas, que está oferecendo boas remunerações. A questão é, por que as pessoas não conseguem chegar lá? Essa é a pergunta dessa live. O porquê não consegue chegar lá, a gente já sabe a resposta, educação. Aí a outra questão é como fazer para chegar lá? Como vencer as dificuldades? Como entrar nas grandes empresas? Como conseguir ter um salário de maior qualidade? Né? Como conseguir salários acima de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais? Isso é possível. E a gente vai falar sobre isso nos dias de hoje e de amanhã. Eu disponibilizei mais cedo aí, eu vou colocar aqui de novo, um link que eu gostaria que vocês baixassem, é um link com uma pesquisa que eu gostaria que vocês acessassem e depois confirmassem o envio dela, que é um pouco para eu entender o perfil das pessoas que estão aqui hoje nessa live e no dia de amanhã, certo? Para a gente endereçar um pouco essa conversa do dia de amanhã, essa pesquisa vai ser bacana para nos ajudar a melhor formatar o nosso encontro de amanhã, embora a gente já tenha um roteiro mais ou menos definido. Bom, nós vamos agora fazer um recorte nessa introdução e nós vamos fazer uma sala de bate-papo, vamos dizer assim. Eu vou trazer os nossos 3 convidados. São 2 Tiagos e um Matheus. São 2 Tiagos e um Matheus. Nós temos o Tiago Viana, que ele é formado em enfermagem, ele está trabalhando em Aracaju, tem 32 anos, professor universitário na Estácio, mestre em biotecnologia industrial, trabalha também no serviço de atendimento aí de urgência e emergência, o SAMU. Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e a importância dos estudos para ele ter chegado até onde chegou. Além disso, nós temos o nosso outro Tiago, o Tiago Portes, que é personal trainer, é uma pessoa autônoma que está conduzindo sua construção aí de vida profissional, também recém-formado agora em nutrição, ou seja, não para de estudar. A busca pelo conhecimento é uma tônica aí na sua área também. E, por fim, o Matheus Faganello, né? O Matheus que trabalhava no Sul, lá no Paraná, se não me falha a memória, trabalhava na BRF e largou tudo com a cara e com a coragem e foi trabalhar, viver e tentar trabalhar na Irlanda, porque ele é apaixonado pela área de tecnologia e a Irlanda é um polo de desenvolvimento nessa área de tecnologia. Depois disso, descobriu que poderia ter a cidadania europeia e foi atrás, vai contar um pouquinho sobre essa experiência. Isso faz muita diferença em você estar na Europa. Ele conseguiu a cidadania italiana e vai contar um pouco essa experiência dele. Bom, eu vou introduzir eles aqui agora, nessa conversa. Boa noite, Matheus, tudo bom? Como é que vai? Está me ouvindo? Boa noite, Clóvis, tudo bem? Tudo certo. Tudo bom? Como é que está? Tranquilo? Boa noite, Clóvis. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Todos me escutam? Tudo tranquilo? Joia. Muito bem. Vamos fazer essa nossa sessão. Já fiz uma breve introdução sobre vocês, mas eu vou puxar a fila aí com o Tiago Portes. Por favor, Tiago,
fale um pouquinho sobre você, se apresente, depois a gente vai passando para o Thiago Viana e para o Matheus, e aí a gente vai fazendo esse nosso bate-bola. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite aí. Um prazer estar participando aqui, que acompanho seu trabalho aí aqui no YouTube já há um bom tempo. Recomendo para todo mundo, enfim, tem gente já aqui que não aguenta escutar, eu te escutando. Vamos lá. Eu sou professor de educação física, fiz estágio a minha graduação inteira, então, agregado ao estudo da faculdade, eu fiz a prática, né, como estagiário. Estou formando agora, falta só o estágio para formar em nutrição. Sou pós-graduado em musculação, treinamento de força e emagrecimento. Trabalho na área, eu não sou um recém-formado, tá, assim, na educação física. Eu já formei em 2011, mas eu trabalho com musculação desde 2006. Maravilha. É isso aí. E nutrição, você estava terminando agora, não é isso? A nutrição, exatamente. Sim. Maravilha. E você está falando de onde? Brasília. Brasília. Muito bem. Sua idade? 35 anos. 35 anos. Legal. Vamos passar para o outro Thiago. Thiago Viana. Boa noite. Você está sem áudio. Não. Não, ainda não. Alguma coisa aí no áudio. Eu vou passar para o Matheus e aí depois te chamo. Matheus? Boa noite, Clóvis. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Queria agradecer a oportunidade, Clóvis, de participar no seu canal. Fiquei muito feliz pelo convite. É isso aí. Meu nome é Matheus, tenho 26 anos, trabalhei com tecnologia, com sistemas de informação na BRF, na parte de dados. Trabalhei lá 4 anos e depois resolvi vir aqui para a Irlanda. Agora estou aqui na Irlanda aqui batalhando. É isso aí. Muito bem. Thiago, conseguiu voltar ao sonho? Não, a gente ainda não te escuta. Não, ainda não. Você está no tablet ou está no celular? Pode ser como ele está com fone, Clóvis, na entrada da sala, na configuração, você tem que colocar lá que você está usando um headphone, senão não funciona. Antes dele entrar na sala. Consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. Maravilha. Muito obrigado aí. Foi Thiago? Pronto. Muito obrigado aí, Xará. Pronto. Bom, gente, muito boa noite a todos. Depois, né, essas questões tecnológicas são assim, né? A gente vai aprendendo com a vida. É um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês, né? Com o Clóvis, principalmente, que é um dos mentores, né? Eu acompanho ele aí desde o comecinho mesmo do canal dele. E para mim é uma honra estar aqui, né? Claro que falando sobre investimento, sobre a questão também da profissão. Bom, meu nome é Thiago Viana, tenho como formação, sou enfermeiro, sou professor universitário, tenho 4 especializações, eu sou especialista em urgência e emergência, enfermagem do trabalho, enfermagem em geriatria e gerontologia e enfermagem em UTI. Maravilha. E aí fiz o mestrado, né, em uma área que é totalmente ímpar, né, que é biotecnologia industrial, que a gente está conhecendo agora, que é uma área, né, da fabricação de vacinas, é uma área muito ampla, e aí foi uma zona de conforto, né, que eu saí total, e também já estou aí nas tratativas do doutorado, né, porque estudo, né, é muito importante para a gente. O estudo leva a gente para muitos ambientes que você nem imagina, né, e oportunidades principalmente, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Eu sou professor universitário, tenho uma empresa também de cursos na área da saúde, aí eu também não posso deixar de ter essa minha mente, né, de empresário, e também tem uma lojinha virtual que eu também vendo algumas coisinhas, e aí a gente vai, né, fazendo tudo por onde, né, a gente
pegar o dinheirinho e aplicar nas nossas ações. E eu falo de Aracaju, Sergipe, né? Vizinho aqui de Clovis. Pronto. Muito bem. Então, veja, quer dizer, todo mundo tem aí em comum esse eixo, né, da busca educacional. E aí eu queria que cada um começasse a falar, vou puxar pelo Matheus, para falar um pouquinho da sua escolha profissional e de como foi esse amadurecimento, né? Por exemplo, da escolha da TI, quais foram os desafios de ir para a Irlanda, né? Conta um pouquinho se você conhecia alguém aí na Irlanda ou se foi sozinho para desbravar esse mundo novo aí. E como está sendo a adaptação, né? Você está aí num lugar novo, diferente, provavelmente sem ter família próxima, né? Amigos que você deixou no Brasil. Como é que é lidar com esse cenário novo e manter viva a chama do sonho, né? De construir realmente uma trajetória de sucesso? Conta aí um pouquinho para a gente. Com certeza, Clóvis. É sair da zona de conforto, né? Totalmente. Vou contar um pouco da minha história no Brasil. Então, quando eu estava decidindo fazer faculdade, eu estava entre dois cursos. Ou era economia, ou era TI. Economia, porque, assim, de bolsa de valores, eu sempre gostei, assim, sabe, de bolsa de valores, apesar que naquela época não tinha tanto acesso igual tem hoje, né? No YouTube tem bastante conteúdo, né, sobre investimento. Tem o canal do Clovis, que é o melhor canal de investimentos. E só que naquela época, daí eu comecei a olhar o mercado. Falei assim, vou olhar o mercado e vou ver qual que é a melhor remuneração, as vagas, porque principalmente você tem demanda, né? Vou fazer um curso que não tem demanda para me recolocar no mercado, como que funciona daí? E aí eu comecei a pesquisar. A tecnologia está muito em alta, sempre teve, né? Muito em alta, muitas vagas, bastante vagas, e precisa de profissionais qualificados e com inglês. E aí foi o momento que eu decidi fazer vestibular, ganhei uma bolsa de 50% de TI, fiz TI, e aí eu comecei a fazer, fiz vários estágios de TI, e daí foi um estágio que eu fiz na BRF, e daí lá eu fiquei 1 ano, e daí fui promovido. Aí ao longo lá eu fiquei 4 anos lá. Lá eu trabalhei com banco de dados. Então toda a minha parte de conhecimento, de know-how de tecnologia foi construído lá na BRF. Eu sou grato pela oportunidade, por ter aprendido, por ter desenvolvido vários projetos lá. Então, assim, a parte de dados é Power BI, Tableau, SQL, SAP HANA, SAP BW, várias tecnologias, várias ferramentas, top-down do mercado, eu tive acesso e isso me ajudou muito a ter essa experiência. Só que chegou no momento, Clóvis, que assim, você precisa de algo a mais. Que nem esse é o tópico da live agora, né? Que é o conhecimento, né? Sempre tem que estar estudando, você tem que estar buscando mais, senão chega um momento que você fica estagnado, você fica parado. Então, chegou um momento assim que eu comecei a refletir assim, falei assim, caramba, eu preciso de algo a mais. E o algo a mais é o inglês. Hoje no Brasil, Clóvis, se você pegar todos os profissionais de TI, eu chuto que tipo 10 ou 20% fala inglês. E tô chutando baixo assim, porque assim, a educação pelo inglês assim no Brasil, acho que não é tanta não tem uma motivação, né? Não é algo assim já das escolas, algo, né, digamos assim, algo incentivado, né, pelas escolas e tudo mais. Então, o inglês faz muita diferença. Acho que qualquer área o inglês. Se você hoje fazer, Clóvis, uma pesquisa no YouTube, no Google em inglês, vai ter 10 vezes mais resultados do que uma pesquisa em português. Então, assim, o conhecimento, quando você sabe inglês, o conhecimento ele ultrapassa os limites. Sim. Então é bacana isso. E aí foi o momento que eu falei, caramba, eu vou pedir as contas e vou mandar para Irlanda. Foi do dia para noite, assim, Clóvis. E a Irlanda você escolheu por ser... A Irlanda você fez a escolha por saber já que aí era uma área onde a tecnologia estava bem forte. Com certeza. Eu comecei a pesquisar, eu estava entre os Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Austrália. E daí eu comecei a fazer essas pesquisas, daí eu falei, caramba, para minha área de TI mesmo, é Dublin, é Irlanda, porque tem aqui o Gran Canal, que é
que é como se fosse o Vale do Silício aqui da Europa, e daí tem todas as empresas, tem Google, tem Amazon, Facebook, então, assim, as empresas mais top de tecnologias, as Big Techs, são aqui, né? Então, a oportunidade é grande. Você tinha alguém conhecido aí na Irlanda? Então, quando eu fiz o intercâmbio, tinha um amigo meu que foi e voltou. Então, assim, e daí ele me passou a agência, aí fiz pela agência, Egale, aí fiz pela agência, e para vir para cá, mas quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém. Aí eu fiz pela agência, foi mais pela agência. E aí, Clóvis, quando eu cheguei aqui em Dublin, aí eu procurei uma casa, aí eu comecei a morar com o pessoal lá, eu procurei uma casa, aí eu vi o pessoal tirando cidadania, aí eu comecei a ir para esse lado de cidadania, e aí eu descobri que eu tinha direito de cidadania. Ou seja, quando eu saí do Brasil, eu nem sabia que meu bisavô era italiano. Eu descobri aqui na Irlanda. Tá. Então, assim, aqui Aí na você Europa... foi para a Itália da entrada no seu processo de cidadania. Exatamente. Aqui, Clóvis, é muito doido aqui, porque aqui é muito montanha-russa. Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, e é bacana porque assim, você cria o psicológico, a inteligência emocional de ser mais forte para as coisas, para os não que vai tomar, para as coisas que vai acontecer. Então, assim, minha vida mudou, assim, drasticamente, assim, sabe? Eu sou muito feliz aqui, e essa oportunidade de ter cidadania foi do dia para a noite assim, que eu descobri, comecei até a documentação, aí achei uma pesquisadora que daí tinha para pesquisar onde meu bisavô nasceu na Itália, né? Então eu fiz toda essa pesquisa ali, fiquei um ano aqui em Dublin, fazendo essa pesquisa, juntando dinheiro para a cidadania, e daí fui para a Itália e fiquei 8 meses lá na Itália. 8 meses para tirar a cidadania. 8 meses, isso. Uhum. Imagina, quase um ano, hein? Muita força de vontade. Exatamente. Muita persistência ali. Que você falou da inteligência emocional, né? É fundamental aí, né? Você tinha um objetivo e poderia ter sido desesperado, né? 8 meses. 8 meses. Uhum. E numa situação assim também, quer dizer, se você está na Europa sem cidadania, né? Você meio que fica à margem das melhores oportunidades, né? Você fica quase como um subempregado, não é isso? Exatamente, Clóvis, exatamente. Quando você chega aqui, eu cheguei como intercambista. Então, eu cheguei com o Stamp 2. O Stamp 2 é um visto de estudante. Sim. Então, é um visto que você tem direito a 20 horas para trabalhar. Então, você tem 20 horas, tem meio período para estudar, fazer o curso de inglês, e o meio período para trabalhar, que são as 20 horas. Então, limita muito para quem busca carreira, voltar para a área, por exemplo, já limita bastante, entendeu? E é subempregos, trabalho de kit porter, cleaner, fazer delivery, então são esses trabalhos que acabam surgindo. Uhum. Você chegou a trabalhar como entregador de delivery aí? Isso. Cheguei a trabalhar e fiquei nesse um ano trabalhando como delivery. Eu voltei agora, né? Porque agora, como eu estou me estabilizando aqui, faz 2 meses que eu voltei da cidadania, já arrumei uma casa, já estou me estruturando aqui. Me inscrevi, já vou começar a estudar um curso de inglês, mas é um inglês voltado para europeus, tá. Que é outro tipo de curso de inglês. E já estou começando a aplicar para minha vaga, para minha área de TI mesmo aqui, que tem bastante vagas, né? Uhum. Maravilha. Muito bem, vamos falar um pouquinho com o Thiago Viana. Conta um pouquinho, Thiago, dessa sua construção, né, de carreira, desafios, motivações, objetivos que você ainda tem para alcançar. Conta um pouquinho aí, contextualiza um pouquinho para a gente isso aí. Perfeito, Clóvis. Minha carreira, eu comecei a traçar, né, toda a minha vida acadêmica. Eu fiz primeiro farmácia, né, durante os primeiros períodos, porque eu queria seguir a profissão do meu pai, né? Às vezes a gente tenta ao máximo seguir o pai, só que eu vi que não era algo que realmente eu queria, né? Era algo que para mim estava faltando alguma coisa. E aí nesse meio do caminho eu decidi ir para a enfermagem, né? E aí existia aquele tabu de que você vai para a enfermagem, não tem nada a ver, né? Tem aquelas questões. Mas que eu me encontrei totalmente, né? Dentro do curso da enfermagem, o que foi que eu fiz? Eu estagiei do primeiro período até o último período, sempre de uma forma totalmente gratuita, né? De uma forma que eu pudesse
ter o networking, principalmente, que depois, quando me formei, esse networking para mim foi essencial. Eu ia, às vezes, para certos hospitais e ficava só olhando assim, o enfermeiro lá, e eu chegava lá, enfermeiro, um dia, me dá uma oportunidade de eu ficar aqui com você só olhando o que você está fazendo. E aí me dava oportunidade, depois eu peguei amizade, depois a gente começava a conversar, e aí a gente começou a ter, né, esse networking. E eu estagiei do primeiro ao último período, que fez com que eu tivesse uma maturidade, né, profissional quando eu saí, porque eu sempre digo que eu na minha graduação fui híbrido, né? Além da parte assistencial, né, que a enfermagem tem, o enfermeiro por si só ele ministra aulas, ministra cursos, e eu consigo ter essa dualidade, né? Eu tanto vou para assistência, né? Eu presto assistência às pessoas e também eu passo o conteúdo. E aí, logo quando eu me formei, eu passei no mestrado. Aí foi uma das maiores decisões de minha vida, porque, meu Deus, eu tenho aqui um emprego aqui na minha mão, porque normalmente quando a gente, né, se forma quer logo trabalhar, e ao mesmo tempo tinha passado no mestrado numa universidade particular. Entretanto, eu passei logo nas primeiras colocações e consegui a bolsa da CAPES, né, que, para quem não sabe, a CAPES é um órgão federal que oferece essas bolsas para as pessoas, né? Algumas universidades são contempladas. E aí eu entrei na biotecnologia industrial, né? Que foi uma zona de conforto, assim, totalmente, meu Deus. É uma área que jamais eu tinha visto na vida e que me fez mudar bastante acerca do meu conhecimento. Por quê? Porque a partir dali eu comecei a ver outros nortes, né? Eu vi que, por exemplo, uma das coisas da minha dissertação foi ver alguns compostos químicos que estavam no pólen de abelha, que é uma sementezinha que a abelha pega ela pega o pólen da flor e ela coloca nas patas dela e leva para a colmeia. E aquelas bolinhas que todo mundo come, né, que é muito bom para a questão de vitaminas, enfim, todos os minerais, ela tinha atividade antitumoral. Né? Imagine algo que eu jamais imaginei trabalhar com isso. Né? E eu sempre tive a preocupação de construir o meu currículo, porque todas as áreas, assim, exceção da TI, enfim, mas a área da saúde, ela está bastante, como é que eu posso dizer? Está cheia, né? E aí a gente tem que ter esse diferencial, porque eu não queria ser só mais um, né? Eu queria ter o diferencial para que eu pudesse galgar o meu caminho, e que foi bastante árduo, né? No meu mestrado mesmo tive uma depressão profunda, porque a gente sabe que existem muitas coisas, né, de questão do mestrado, e eu consegui sobreviver, eu consegui, né, sair disso, e isso me fez muito mais forte, né? Batalhei muitas vezes e consegui, e estou aqui para poder contar essa minha história, e isso a gente inspira. Eu sempre conto aos meus alunos que às vezes eu vejo aluno falar, tá muito difícil, veja, olha o que eu passei, né? Eu vi o Vale das Sombras e eu estou aqui, né? E você consegue. Se eu conseguir, por que você não pode conseguir? E a gente se torna uma inspiração, né? E para mim foi ter esse diferencial na enfermagem foi algo fundamental. Para mim eu me sinto muito agraciado, né, por Deus por ter tido essa oportunidade. Muito bom. Vamos para o nosso Thiago, nosso personal aí. Conta aí um pouquinho, Thiago, essa construção de carreiras, desafios, medos, superações. Conta um pouquinho aí dessa caminhada. Vou começar bem do começo. Assim. Eu fiz cursinho, né, para vestibular. Eu fiz a faculdade na Universidade de Brasília, pós-graduação também fiz lá. E quando eu falei que eu queria fazer educação física, teve um susto, né, assim, da família, enfim, de várias pessoas. Pô, eu era um camarada, vamos dizer assim, um nerd da informática. Eu mexia muito com computador e tudo, e todo mundo pensava que eu ia para esse ramo, né? E só que tem o seguinte, eu sou um ex-obeso. Eu emagreci através da prática de atividade física, mudança de hábitos e tal. Eu estudava sobre treinamento, sobre alimentação, e tomei gosto por aquilo, né?
Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer educação física. De cara, teve esse contra, beleza, eu já trabalhava durante o cursinho, ganhava ali uma média, eu era vendedor numa livraria, que, aliás, foi excelente para mim trabalhar lá, foi a fase que eu mais li na minha vida, tipo, aprendi demais, foi muito bom, assim. E lá eu pratiquei a venda, entendeu? Que isso cara, a gente tem que entender que a venda faz parte da nossa vida. Somente se você é um autônomo, enfim, não sei o quê, você foi um executivo aí, você sabe disso, que a vida é uma vida. E aí, logo que eu comecei a faculdade, eu passei no vestibular, comecei a faculdade, no primeiro semestre, eu falei, cara, vou sair do emprego e vou fazer estágio. Aí foi aquele susto, né? Agora pronto, porque eu sempre tive a visão de que, cara, eu preciso aprender, puxando aí um pouco da história do meu xará Thiago aí, eu não queria ser mais um na área, eu queria ser o Thiago Portes, profissional de educação física, o cara, eu queria ser excelente, sempre buscando excelência. E aí eu fiz isso, saí do trabalho, deixei de ganhar ali em média R$ 2.500, R$ 3.000 para receber R$ 500 por mês. Eu trabalhava a uns 20 quilômetros, vamos colocar, do meu estágio, eu morava, né? Então, o que eu recebia dava para botar gasolina, me alimentar, e, cara, era isso. Eu curtia final de semana, mas sempre dedicando ali no estágio. Mas eu sempre tive essa visão de que eu estava ali para aprender, não para ganhar dinheiro. E foi ali que eu fiz também meu network, conheci muitas pessoas importantíssimas na minha carreira. Com certeza, esse network fez toda a diferença e faz toda a diferença em qualquer profissão. Tá o Thiago aí também de prova. Você na área de tecnologia, com certeza. Nosso amigo Matheus ali também. O network influenciou bastante. E depois, e foi isso, eu fiz 5 anos de graduação, né, na Universidade de Brasília, grade aberta. Então, eu posso pegar matéria de outros cursos. Então, lá eu peguei matéria da administração, peguei matéria de nutrição, peguei matéria de psicologia, sempre investindo no conhecimento, cara, de que eu sabia que eu estava ali fazendo investimento que eu ia colher lá na frente. É assim como no mundo de investimentos, enfim. Maravilha. Resumindo, acabou, formei, e assim que eu formei, minha agenda como personal trainer lotou de 6 da manhã ao meio-dia. Eu trabalhava para academia de meio-dia às 2, e depois eu trabalhava de 2 como personal trainer até às 20 horas da noite. E aí você pensa, eu ganhava como estagiário 5,50 horas. Eu passei a ganhar 80, 60, 80 reais a hora. Então, assim, cara, é a importância de você saber onde você quer chegar e você saber que você está numa fase que é aquela fase do investimento, que é para você aprender, que é para você realmente plantar para futuramente colher os frutos. Nesse meio caminho, eu fiz a pós-graduação, lá na Universidade de Brasília também, e tem 4 anos atrás, quase 5, eu decidi também fazer a nutrição para agregar mais conhecimento na minha profissão. Perfeito. Então, hoje, sim, eu presto o meu serviço como personal trainer, é o que eu falo, eu não sou só um personal trainer, porque você tem ideia do personal trainer do cara que está lá na sala, te dá o treino e tchau. Não, eu sou o profissional de educação física, Thiago, seu professor, que estou aqui para te acompanhar num processo de emagrecimento, de hipertrofia, no que você busca. Então, eu tenho alunos que é um serviço que eu ofereço a mais, que eu sei a importância da nutrição, que eu falo, cara, tudo que você for comer, você tira uma foto e manda para mim. Porque isso tem dois lados positivos. Primeiro, o cara não vai comer qualquer besteira, ele não vai tirar uma foto para mandar a foto para mim de uma besteira. Boa. E segundo, cara, que eu estou acompanhando ele se sente que ele não está sozinho nesse processo. Eu, como vivi o processo, eu sei da importância desse acompanhamento. É assim como que a gente vê hoje a mentoria. É uma mentoria que eu faço. E aí agora já estou também indo para esse ramo da tecnologia, decidi que eu vou para o meio digital. E aí agora eu vou começar a trabalhar com consultoria online, mentoria online,
para isso, para emagrecimento, saúde, qualidade de vida, e tentar ensinar as pessoas que não precisa ser uma coisa radical, entendeu? Sim. Que é fácil você atingir os objetivos, o segredo está na constância. Assim como a gente fala nos investimentos, em tudo, cara, é você ser constante, plantar 1% todo dia. Você já pensou você dar 1% todo dia? No ano você tem 365% melhor do que você era. Maravilha, é isso aí. Já tem um cliente aqui se candidatando, o Elias Reis, está dizendo que quer emagrecer. Já tem um cliente aqui se oferecendo, Elias Reis. Um abraço, amigo. Um abraço aí, qualquer coisa. Pode falar aqui nas redes sociais. Isso. É personal Thiago Portes. É só procurar lá. Veja vocês, né? Fazendo um resumo do que cada um falou, eu procurei fazer uma junção de palavras que eu acho que são muito super importantes, né? Vocês falaram de escolhas. E eu tenho um mantra que eu repito sempre no canal, que é: somos as nossas escolhas, somos nossas escolhas. É isso. É o que a gente faz hoje que define o nosso amanhã. Isso vale para tudo. E eu aprendi isso com os agricultores, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com os agricultores e isso foi muito forte, de ver o homem do campo, né? Porque ele tem a consciência plena de que ele só vai colher o que ele estiver plantando. E eu depois fiz a expansão desse conhecimento, dessa informação para a vida como um todo. A vida é assim, não é só a agricultura. A vida é exatamente isso. Você vai plantar e vai colher, né? E você vai colher o que plantou. Não adianta você plantar batata e querer colher manga. Você não vai conseguir essa proeza. Então, é a consequência do seu ato hoje que vai determinar o seu amanhã. No dia que a gente entender essa sabedoria do agricultor, daquele homem do mundo rural, e trouxer isso para a nossa prática, a gente vai ser muito mais feliz, porque essa decisão de saber escolher o que está fazendo hoje, ela é de uma importância muito grande, porque é isso que vai definir o nosso amanhã. Eu vejo muita gente na internet hoje, porque a internet é uma ferramenta disponível para todos, seria uma ferramenta maravilhosa para a agregação de conhecimento, mas eu vejo muita gente perdendo tempo, um tempo demasiado na internet, com besteira, com bobagem. Então, as pessoas estão, vamos dizer assim, desperdiçando o seu tempo em redes sociais, na internet como um todo, e o tempo, eu aprendi isso muito cedo, o tempo é um recurso insubstituível, ele passou, não volta mais. Então, administrem muito bem o tempo de vocês, porque se vocês deixarem esse tempo esvair entre os seus dedos, ele não retorna mais. E isso você vai se arrepender em algum momento de forma talvez grave. Então, o uso bem do tempo é muito importante. Vocês falaram do network, né? E os dois Thiagos trouxeram essa coisa de viver experiências, de até mesmo fazer trabalhos gratuitos em troca de conhecimento, em troca de experiências, em troca de network. E isso é muito bacana, porque é aquela coisa de você primeiro dar para depois receber, né? Pode ser até a gente entrar aí na oração do São Francisco, né? A vida é um dar e receber, mas isso também é uma prática que a gente precisa trazer para a nossa vida. Não tem nada a ver com religião, é um entendimento de que a vida consiste exatamente nisso, em dar e receber. E essa é uma estratégia inteligente, viu? Os dois Thiagos falaram sobre ela, e essa é uma estratégia muito inteligente. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para aprender com pessoas que sabem mais do que nós. Então, é interessante a gente poder fazer isso. Sempre que tiverem a oportunidade, experimentem, que vocês não vão se arrepender. Matheus também falou muito de foco, de saber o que quer, de vencer medos, né? Quer dizer, poxa, você sair do Brasil, largar tudo para trás, família, amigos, e ir para um país que você não conhece, é um país novo, um país com uma cultura diferente, né? E realmente é uma aventura, né? É uma aventura. Eu posso dizer, porque eu tive isso no meu início de carreira, quando eu estava recém-formando na faculdade, eu resolvi fazer uma pós em São Paulo. Eu estou na Bahia, né? Então, Salvador. Então, eu resolvi fazer uma pós em São Paulo. Passei
fiquei lá 3 meses para até conseguir fazer, me preparando para fazer após o exame de admissão. Fui aprovado no exame de admissão e aí depois disso eu fui morar numa república. E aqui entre nós, eu comecei a me fazer aí um monte de questionamentos na minha vida na república, se aquilo era para mim, se eu não estava perdendo meu tempo, se não seria melhor voltar para o conforto da família, né? E acabei decidindo por voltar. Então, veja, eu não encarei essa que o Matheus está encarando. Eu não tive essa força na época quando eu fui tentar. Era mais novo que você, eu estava com 21 anos, mais ou menos, e eu não consegui dar esse passo adiante. Eu digo, não, vou voltar, eu não vou esperar me formar para ganhar dinheiro, não ia ter só um trabalho por um curto período que eu ia poder trabalhar lá em São Paulo, o custo de vida altíssimo, eu preferi desistir. Mas, veja, de novo, somos as nossas escolhas, desistir, abrir de seguir por um caminho, mas vim e construir um outro caminho este que eu me encontrei e me senti realizado, né? Eu acho que a minha trajetória de vida, eu vou falar um pouco mais na live de amanhã também, mais sobre isso, eu acho que eu consegui me encontrar e não me arrependo de ter desistido. Mas isso mostra que não é uma decisão fácil de dar esse passo que o Matheus fez, ainda mais indo para a Europa. Aqui ir para São Paulo é mais fácil, porque o idioma aproxima as pessoas, né? E aí você já tem uma outra dificuldade de cultura, frio, né? Irlanda está perto aí da Inglaterra, então é uma região fria, enfim, são outras circunstâncias, né? E o nosso Tiago lá de Brasília, o personal, falando também sobre isso, né? Sobre a questão de uma dor te levou a fazer uma escolha, né? Quer dizer, vamos colocar a dor aí, a questão da obesidade, né? Um problema te levou a buscar uma solução, essa solução você se entusiasma com ela e passa a ser, então, a sua motivação não apenas para, vamos dizer assim, estruturar a sua vida enquanto pessoa, mas também enquanto profissional. E aí você fala da constante necessidade de estudar, né? Estudar para crescer, estudar para evoluir, e agora você já vai aí ampliando os seus horizontes, já a agenda cheia, e agora como vai para o digital para poder escalar os negócios, né? E aí estão as oportunidades do mundo que a gente vive, né? Tem que aumentar os aportes, né? É isso. Então, são as oportunidades, porque, veja, antigamente, quando a gente pensava em montar um negócio, a gente ia escolher um bom ponto comercial, né? Essa era a lógica. Vamos escolher um bom ponto comercial, numa boa rua, cercados de preferência por empresas, por prédios com moradores, que as pessoas circulem naquele entorno do ponto comercial. E essa coisa mudou com a revolução tecnológica. A rua hoje não é mais física, ela é digital. A rua é a internet. A rua hoje é a internet. Isso é bacana, esse pensamento. Então, a internet nos leva para muitos lugares. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Uma conexão de pessoas. O Tiago Portes em Brasília, o Tiago Viana em Aracaju, o Matheus na Irlanda. Esse ano eu fiz live com a Alceli Barroso no Canadá. Então, eu tenho inscritos do canal que estão no Japão, que estão em Portugal, que estão nos Estados Unidos, que estão em diversos ambientes, na Irlanda, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. As pessoas estão pelo mundo. Então, a internet é um espaço que nos conecta com o mundo. Vamos usar isso com inteligência, né? Então, por isso que eu digo, o pessoal perde muito tempo com besteira na internet e deveria usar a internet como uma ferramenta para gerar dinheiro, né? Para gerar conhecimento, porque a internet foi criada para isso, para ser uma ferramenta de apoio ao acesso ao conhecimento e a monetização de possibilidades, né? Aproximar as pessoas e os negócios, né? Foi para isso que ela foi criada. E a gente acabou meio que perdendo um pouco essa ideia, essa referência. O Matheus está com uma experiência, eu vi aqui o Moacir falando de fibra ótica, e o Matheus está vivendo aí uma experiência que eu queria que falasse um pouquinho dessa parte aí de tecnologia, que você está vivendo aí já a realidade da fibra ótica e já vivendo a realidade do 5G. Comenta um pouquinho o que é a internet aí para você em Dublin. Verdade, Clóvis.
Aqui, internet, aqui eu tô no 5G, agora tô fazendo o iPhone aqui, 5G, fibra ótica, e a internet é top no qualquer lugar que você anda aqui em Dublin, qualquer região, tá no sul, tá no norte de Dublin, a internet parece que você tá no mesmo lugar, assim, não trava, não tem oscilação, internet boa, qualidade, upload, download, então, assim, a internet é top, esse é o futuro, então o 5G veio para tudo aí, com a fibra ótica, né, e a fibra ótica, a Oi aí tá firme nisso, né, Cláudio? Maravilha. Quem teve a Né? oportunidade de assistir o vídeo de hoje de manhã, eu falo exatamente sobre isso, né? Que a Oi está já chegando aí com a Vital, né? Está chegando em 18% mais ou menos dos domicílios do Brasil. A meta é chegar em 36% até 2025. A Vivo vai estar em torno aí de 30% dos domicílios. Então a gente vai ver aí esse mercado de fibra ótica brasileiro se consolidando na mão desses dois gigantes, Oi com a Vital e Vivo, né? São essas duas empresas que vão liderar essa consolidação de fibra ótica aí no Brasil. E toda essa transformação, a gente já está vendo aí falando do 5G, vem agora aí a questão da inteligência artificial se aprimorando cada vez mais, estando cada vez mais presente em tudo, casas conectadas, cidades inteligentes, robótica, uso de drones na agricultura de precisão, ou seja, as aplicações dessa revolução tecnológica são inúmeras, né? Telemedicina, educação, né? E tudo isso precisa de fibra ótica. Ou seja, na raiz de toda a transformação digital está a fibra ótica. E essa fibra ótica ela vai ficar aí mais 2 décadas, 3 décadas pelo menos. Já se fala agora em 6G no Japão, eu acho que o Elias estava aqui, que é lá do Japão, mas é uma coisa ainda embrionária, em fase de teste lá, que eles estão falando que vai ser, parece que 100 mil vezes mais rápida que o 5G. Imagine que loucura que vai ser isso. Mas ainda em fase experimental e demora aí um bom tempo ainda para desenvolver tudo isso e tornar isso comercial. Mas a base da transformação digital do Brasil passa pela Vital e passa pela Oi. Não vamos esquecer que a Oi é sócia da Vital. A Vital foi uma empresa criada pela Oi. Hoje tinha alguém me dizendo, a Vital não é Oi é uma coisa, a Vital é outra. Pô, desculpa, não está entendendo nada. Não entendeu nada do que a gente falou esses meses aqui no canal. A Vital foi criada pela Oi, hoje ela é, em sua boa parte, do BTG, a Oi continua sócia relevante, mas 50% do faturamento da Vital vem da Oi. 50%. É o principal cliente âncora. Imagina que você vai no shopping center e você encontra lá uma loja âncora. É isso. O shopping só abre quando tem um mix de lojas âncoras que garantem o sucesso do shopping. A Vital é a mesma coisa, né? Então não dá para desgrudar de forma alguma a Oi da Vital e nem parece ser essa a estratégia do Rodrigo Abreu. Ele vai surfar essa onda de valorização aí da Vital, com certeza. Gente, verdade, eu queria passar a palavra para vocês fazerem aí um fechamento da participação de vocês, para liberar vocês. A gente até já estendeu bastante do que a gente combinou inicialmente, mas sintam-se à vontade para fazer um fechamento e eu agradeço de coração a participação de vocês. Começar pelo Matheus. Diga aí, Matheus, que você está com um fuso horário aí maior. Já está de madrugada aí, né? Está de madrugada, 1h da manhã. Diga aí. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez aí, Cláudio, pela oportunidade de aparecer no seu canal. Fico muito feliz. Acompanho o seu canal todos os dias. Foi um dos primeiros inscritos, inclusive, das antigas. E a mensagem que eu queria deixar para o pessoal aí, se alguém tem algum sonho, se alguém está assistindo, se tem algum sonho, quer corre atrás, que, claro, os imprevistos sempre tem, mas a gente tem que ter persistência, tem que ter constância, tudo que vai fazer tem que ter constância, disciplina, porque a sorte não é do dia para a noite, né? A sorte que vem do dia para a noite é antes que a gente constrói, né? Então, não desistir, se olhar no espelho, né? A imagem que está refletindo pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo, né? Então, saber o que quer, porque quem não sabe onde quer, qualquer lugar serve, né? Então, principalmente, olhar no espelho e ver realmente o que você quer, qual que é os teus planos. Pô, mas eu estou estagnado, o que eu preciso? Eu preciso do inglês. Não, então eu vou correr atrás, eu vou comprar uma passagem, vou para Irlanda
e vamos para cima. Então, assim, estamos por desafio. Então, essa mensagem que eu queria passar para o pessoal, se tem algum sonho, corre atrás, que não é fácil, mas no final das contas vai dar certo. E é isso aí. Queria agradecer, Clóvis, pela oportunidade. Valeu. Um abraço. Um abraço, Valeu. fica com Deus. Tiago Amém. Viana, vamos lá. Suas considerações. Vamos lá, consegue me escutar? Sim. Pronto. Então, Clóvis, gostaria de agradecer imensamente, né, pelo convite. Eu me sinto um prazer inenarrável participar dessa live, principalmente falando sobre carreiras, né? E que a gente tem que entender que quando a gente busca um sonho, a gente tem que correr atrás, né? Muitas pedras serão atiradas no caminho, muitas pessoas vão dizer que não, mas você consegue. E eu sou a prova viva disso, né? Passei por uma depressão profunda, a qual, né, quase ia tirando minha vida, e depois que eu pensei em tudo, eu consigo ajudar outras pessoas, dizer, olha, você consegue, eu tô aqui, você consegue, né? E a vida da gente, principalmente a vida profissional, ela vai mostrar diversos caminhos, só que você tem que saber seu feeling. Não adianta você ir para aquele caminho que você vai receber mais e você vai ficar frustrado, do que aquele caminho que você vai ser feliz e você vai receber aquele dinheiro que pelo menos você vai conseguir manter sua vida, né? É algo muito importante, do que imagine você trabalhar em algum local que você não queira trabalhar, né? Só vai trabalhar realmente pelo dinheiro. Sim. E outra coisa, né? Uma das coisas que eu aprendi com você no seu canal é você ter a questão do investimento. Eu cheguei agora em um patamar que eu consegui investir 80% de todo que eu ganho na Bolsa de Valores. Olha, né? que legal. Ou seja, às vezes eu tenho um bocado de ação da Oi, né, mas também de outras ações. Mas por que eu tenho hoje em dia? Porque eu tive o feeling de tudo, na pandemia mesmo. Enquanto, com aquele ditado que você sempre diz, né? Enquanto os outros choram, a gente vende lenço, mais ou menos isso. Na pandemia, eu vi que todo mundo estava assim, trabalhando na primeira onda. Eu fui acometido pela Covid, quase, né? Capenguei, né? Como a gente diz aqui. Eu tive 35% do pulmão comprometido sem sentir nada. E se eu continuasse mais um pouco, ia ser pior. E que eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. O que foi que eu fiz? Comprava oxímetros, que é aquele negocinho que mede o oxigênio no sangue, né? E eu vi que estava em falta. E aí, o que foi que aconteceu? Oferta e demanda. Sim. Vendi bastante oxímetros e consegui fazer um dinheiro bom, que hoje em dia eu investi na Bolsa. Claro que a gente tem que ter um entendimento. Você tem que ter sua profissão, você tem que pagar suas contas, mas também você tem que ter um dinheiro para você investir, né? Eu acho que é um dos maiores ensinamentos que eu sempre obtive no seu canal, é isso, né? É você separar aquele dinheirinho, né? E lembre, outra coisa que não pode esquecer, aprendi também com o Clóvis que a gente também tem que nos pagar. Lembra que eu fiz o meu pagamento, que eu saltei de paraquedas e ainda disse, Clóvis, essa foi para você. Porque antes eu só pensava em ganhar dinheiro, investir, e estava esquecendo de mim, né? É muito importante a gente andar com a nossa profissão, né, com o nosso conhecimento, os investimentos e também sempre se pagar. Então, gente, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Matheus, e muito obrigado, viu, Clóvis, pela oportunidade. Valeu, estamos juntos. Um abraço. Tamo junto. Tiago Portes, vamos lá. Considerações. É isso aí, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar participando aqui, estar falando um pouco da minha profissão, que ainda hoje é meio que mal vista, assim, profissão de educação física, tende a ser um cara meio que não quer nada com nada e tal, e eu estou aqui mostrando que, cara, pode ser diferente. Sim. Eu vivo a profissão, eu transformo vidas, sabe, assim, e isso tudo eu me capacitei através do estudo, do conhecimento, da vivência, do processo de construção da minha carreira. Perfeito. E isso serve para tudo, né? Eu falo assim, cara, descobre qual é o seu propósito nessa vida, assim, para que você está aqui? Tipo, cara, você tá só de passagem ou você veio para ser lembrado, entendeu? E quando você descobrir esse propósito, é impressionante. Tem gente que, cara, nada atrás de ganhar dinheiro, quer ganhar mais.
quando você faz uma coisa que você gosta, meu amigo, vai por mim, o dinheiro é consequência. Perfeito. E é uma coisa que, assim, existe, até você fala sobre isso, que você fala nas ações da Oi com relação a qualquer outra ação, que é o preço de uma coisa e o valor de uma coisa. Isso. Então, assim, cara, estude, entenda a diferença disso, que você vai entender o preço e o valor do seu serviço. O quanto que você se capacitou para aquilo, o tanto que você é capaz para aquilo, o tanto que você investiu para aquilo e o que você pode oferecer. E se eu puder dar um conselho, ofereça e entregue sempre mais. Eu sei que você é capaz e só depende de você, cara. É isso. Investe em você, o maior investimento que você pode fazer é você. É dali que você vai ganhar o seu financeiro, enfim, que você vai conseguir fazer seu investimento, vai, enfim, viver, né? Vai conseguir. E tenha planejamento financeiro. Então, cara, a educação financeira é uma coisa que realmente falta muito hoje, a gente vê nas escolas, não tem, né? Quem tem um familiar, um pai, uma mãe que já tem esse conhecimento, ou que busca na internet. Uhum. Eu, graças a Deus, encontrei aí o canal, Cara, é isso, eu falo, como a pandemia veio para isso. Eu tinha um pouco de ideia de guardar dinheiro. Uhum. A pandemia me mostrou o investir o dinheiro. Entendeu? Perfeito. E aí, com certeza, o viver de renda me ajuda demais nisso. Cara, assim, é legal, porque às vezes você vê cada asneira na internet, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, e você tem um cara que você confia, muito, faz toda a diferença, sabe? Quando você escuta assim, cara, o que esse cara tá falando faz sentido. Aí você vai, eu ainda sou um pouquinho chato, eu ainda vou mais atrás ainda para achar e confirmar o que... Tem que fazer isso. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou continuar, mas vou dispensar vocês aí. Super obrigado. Eu fiquei muito feliz com as histórias, com as trajetórias de cada um e foi muito bacana essa troca de ideias, viu? Valeu. Uma ótima noite para vocês. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com o Thiago Viana, o Thiago Posto, o Matheus. Espero que isso tenha sido bacana para vocês. Mas, enfim, depois desse apanhado aí que eles fizeram, que eles trouxeram da experiência deles, da evolução de carreira deles, cada um em um setor, né? Um na área de saúde, outro na área de tecnologia, outro na área de educação física, nutrição, dois aí com experiências profissionais trabalhando para empresas, um outro mais autônomo, construindo uma trajetória, o Thiago lá em Aracaju também já seguindo para algumas coisas aí na área de empreendedor, né? Então, veja, o mundo nos oferece oportunidades. Então, a gente falava aqui antes da dificuldade que eu via, de que muita gente se queixava, eu ganho pouco, isso a gente vê muito no canal, no Viver de Renda, de vez em quando chegam mensagens, ou no YouTube, ou no Instagram, a gente tem dificuldade, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, é crise, não sei o quê. Olha, o que eu poderia dizer para vocês, em primeiro lugar, invistam em educação, invistam em vocês. Essa foi a tônica aí da conversa com os três, né? Invistam em vocês, façam boas escolhas, façam escolhas em relação a vocês, enquanto uma grande aposta, um grande empreendimento, construam uma carreira, uma trajetória de sucesso. As oportunidades, elas vão surgir, são múltiplas, Falávamos de que, enquanto que 38% da população está ganhando com salário mínimo, a gente não tem faltado oportunidade no mercado de trabalho. As oportunidades existem. Estamos com taxa de desemprego alta, mas existe emprego. Então, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que existe uma grande quantidade de pessoas com uma educação muito deficiente. Então, este é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é falta de oportunidade de trabalho. O problema do Brasil não é o salário mínimo em si. O problema do Brasil é a má qualidade da educação. E aí a gente tem duas questões. Uma bom, eu vim de uma escola pública, mas vocês devem ter visto uma live com duas meninas
aqui do interior da Bahia, de uma cidade do interior, né? Se não me falha a memória, Teixeira de Freitas, no sul da Bahia aqui, e que passaram em diversos cursos de medicina, né? E hoje estão estudando medicina lá no Rio de Janeiro. Então, vieram de escola pública, sim, mas se jogaram, estudaram, correram atrás e conseguiram passar em algumas dezenas de cursos de medicina. Então, as oportunidades estão aí. Vejam essa notícia, por exemplo, que é super recente, eu vou fazer uma rodada aqui agora para vocês, de oportunidades de trabalho que estão aí abertas, para vocês perceberem o quanto o mercado de trabalho tem de oportunidade e o que está pagando, para vocês se situarem, né? Porque existem estágios, existem trabalhos de trainee, coisas aí que estão oferecendo acima de R$2.000, que é muito mais do que o salário mínimo, por exemplo. Então, está aberta agora a temporada de seleção para os programas de trainee nas empresas. Começou agora esse mês de julho, né? Está aberta a temporada para seleção para os programas de trainee nas empresas. Cerca de 200 empresas estão lançando programas a partir desse mês de julho, né? No ano passado foram 184 empresas que lançaram programas de trainee, aumentou esse ano, são 200 que estão oferecendo vagas para programas de trainee. De inscritos em processos seletivos de trainee está crescendo no Brasil. Ele era, em 2018, 401 mil pessoas. Em 2021, foram 777 mil pessoas participando das inscrições dos processos seletivos. E existem vagas aí crescentes sendo oferecidas em todo o país. Então, estejam atentos a esses programas de trainee, né? São pessoas que estão sendo recém-saindo da universidade e que já vão ter essas oportunidades. Americanas S.A. está com vagas abertas, Ambev, Itaú, a DASA, Laboratório, a Riachuelo, são inúmeras as empresas com vagas disponíveis, né? Então, estejam atentos a isso. Depois, deem uma olhada nessa matéria que eu estou citando aqui. Ela saiu no Estado de São Paulo, na área de Economia e Negócios, do Estadão. Foi publicada no dia 17 de julho de 2022, falando exatamente sobre essa temporada aberta para os programas de trainee. Vale a pena vocês darem uma olhada. Essa questão dos estágios, também das vagas de trainee, outras empresas estão com vagas abertas. A Uber, a Gol, a Neoenergia são algumas delas. A Electrolux está com vaga de estágio, não informaram qual o salário. A Uber está com vaga de estágio, também não informou o salário. O Carrefour está com estágio, salário de R$ 1.500 o Carrefour. Então, quem conhece aí, está próximo do Carrefour, entra no site. A Bracel está com programa de trainee. A Bracel está oferecendo vagas para alunos de graduação recém-formados para integrar o seu time de trainee. Salário inicial, R$ 7.000. R$ 7.000 para um recém-formado que estiver saindo da faculdade. É a Bracel que está oferecendo a oportunidade para o exame de seleção de trainee. A Áurea Energia está com estágio, salário de R$ 2.200. A Áurea Energia. Então, é outra empresa aí. A L'Oréal está com programa de trainee, podem entrar no site da L'Oréal Brasil, não informaram o salário do trainee. Ipiranga está com vaga de estágio, os postos Ipirangas, né? A empresa Ipiranga, não informaram o valor. Bradesco está com vaga de estágio aberta, também não informaram o salário. A Neoenergia está com estágio, também não informou. Trainee também tem o programa aberto na Neoenergia, não disseram o salário. Algumas empresas não informam, entendeu? Vocês têm que se candidatar, procurar, entrar no portal. Algumas revelam, outras não. A Gol está com vagas de estágio, R$ 1.800, o salário de estagiário na Gol. Aí você chega e diz, bom, o salário mínimo é 1.200, salário miserável. Olha aí, o estágio, R$ 1.800 para trabalhar na Gol. Então, existe sim oportunidades. Não bora parar de falar que o problema é o salário mínimo. Não, o problema são as limitações que nós criamos. Limitações mentais, limitações que são barreiras do conhecimento.
São dificuldades que nós temos para acessar essas vagas. Às vezes a gente não tem a competência para acessar essas vagas. Esse é outro problema. A CERC, que é uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro, está com um programa de estágio aberto também, salário de R$ 2.600 para estagiário. R$ 2.600. Então, eu não consigo admitir essa conversa de que não existe salários bons no Brasil. Eu ouço, de vez em quando, chega alguém no canal e diz, a realidade da maioria das pessoas é diferente, esses salários que às vezes o senhor fala aí nos vídeos são inacessíveis. Olha, não é bem assim não, viu? É inacessível para quem não tem a capacidade, inacessível para quem não tem conhecimento, inacessível para quem não estudou. Essa é a realidade. Cultura inglesa está com estágio, Procter & Gamble, a P&G, também está com estágio, a Vivara está com estágio, nenhuma delas informou remuneração. A B3, a Bolsa, está com vaga de estagiário também. Então, a BASF também com programa de estágio, a KPMG com vaga de trainee, empresa aí de auditoria, salário de estágio na Amazon, aqui essa divulgou, R$ 2.300, salário de estagiário na Amazon. Vamos entrar aí no site das empresas, estágio para a IBM, a Ternion está com vaga de trainee, Itaú está oferecendo vaga de estágio, o Grupo Fleury está com vaga de estágio, salário entre R$ 1.500 até R$ 1.800. Todo mundo tem que olhar essas empresas e entrar nos sites delas para pesquisar. E aí aproveita, pesquisa outras empresas também. Eu estou citando algumas aqui, adquiram esse hábito. Você está procurando algum emprego, está procurando mudar de trabalho, faz pesquisa nos sites das empresas. Lá tem sempre informações sobre o programa de trainee, de estágio, oportunidades de trabalho. Então, essas são algumas que estão aí e eu listei para vocês algumas remunerações. O Banco Original também está com vaga de estágio, R$ 2.700. O estagiário no Banco Original. Ainda tem vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, seguro de vida. Então, tem aí as oportunidades. O Google está com vaga de estágio, a RD Station com vaga de estágio, o metrô de São Paulo também com vaga, a Huawei Brasil com vaga, a Ford com vaga de estágio, Americanas com programa de trainee, a Cargill com estágio, ou seja, muita coisa disponibilizada aí nos sites das empresas. Eu fiz esse levantamento para compartilhar com vocês, mas cada um tem que correr atrás, né? Essa foi a tônica aí da mensagem final aí do Thiago Portes. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos, defina metas para a sua vida, né? E aí, veja que os salários no mundo corporativo, no mundo executivo, a gente vai aprofundar um pouco mais isso na nossa live de amanhã, eles vão crescendo. Isso aí são salários de entrada. Quando a gente fala em estágio, o estágio ainda não é contratado, né? O estagiário, a gente ouvia dizer antigamente que estagiário não é como é? O estagiário, ele não é o profissional ainda, né? Ele está passando ali um período de aprendizado, na verdade, muito curto, né? E antigamente, inclusive, se utilizava o estagiário para serviços que não eram os mais indicados para a formação das pessoas, né? Se explorava os estagiários com coisas menos relevantes. Hoje em dia, não. Já se percebe que é preciso utilizar os estagiários para fazer, talvez, aí um caminhar para que a pessoa, de repente, possa ir depois com um programa de trainee, possa fazer uma evolução, né? Mas, veja, estamos falando de salários iniciais, o estágio, e depois, quando você entra como trainee, salários aí de 5, 7 mil reais, isso é começo de conversa no mundo corporativo. Você fala mundo corporativo, isso significa que todas as empresas do Brasil pagam isso? Não, óbvio que não, né? Vamos ser ponderados. Estamos falando das grandes empresas, estamos falando de médias empresas também. Grandes, médias empresas podem pagar, sim, remunerações desse tipo, entendeu? Não precisa ser só uma gigante que vai pagar remunerações assim. Médias empresas, eu já conheço algumas que estão trilhando já com remunerações dessa linha. E aí você pode galgar uma escala de crescimento dentro das empresas, né? Você começa e vai construir uma carreira. A gente vai falar mais disso amanhã. Mas você pode ter como referência, por exemplo,
que cargos gerenciais, se você tiver um cargo de coordenação, de supervisão, de gerência, você pode ter salários de até 35 mil reais. 35 mil reais. Veja como muda o jogo. Veja como a caminhada se torna diferente se você consegue fazer essa curva de aprendizagem, se você consegue fazer essa curva evolutiva. Agora, óbvio, isso não é para todos. Isso não é para todos. Isso é para aqueles que são determinados, para aqueles que estão comprometidos com sua história de sucesso, para aquele que não fica culpando o outro. A minha vida é ruim por causa do outro, a minha vida é ruim porque Deus não me ajuda, a minha vida é ruim por causa do governo. Não. Se a nossa vida tem algum grau de dificuldade e complexidade, ela é fruto das nossas escolhas, ou das coisas que a gente escolheu fazer, ou das coisas que a gente escolheu não fazer. Essa é a questão básica. Então, para de culpar os outros e assume a sua responsabilidade sobre sua vida. Você é o único responsável pela sua vida. Então, para de culpar os outros. Corre atrás. Correr atrás é muito importante. Então, dentro dessa área aí de crescimento das empresas, existem imposições gerenciais, remunerações que podem chegar a 20 mil reais, 30 mil reais, 35 mil reais. Obviamente, para você fazer uma carreira dentro de uma empresa, para acumular funções de coordenação, de chefia, de gerência, de diretoria, chegar a ser CEO, a gente vai precisar desenvolver um conjunto de habilidades e competências muito específicas. A gente vai precisar desenvolver um conjunto de habilidades muito específicas. Falaremos isso a partir do dia de amanhã. Mas a gente vai precisar desenvolver, vamos dizer assim, uma cultura corporativa, uma cultura empresarial, que vai ser isso que vai fazer com que a gente se destaque dentro deste ambiente. Porque, vamos dizer assim, é como se existisse um código de conduta, vamos dizer assim. Se você quer ascender profissionalmente dentro de uma empresa, você vai ter que observar o que fizeram as pessoas que cresceram dentro dessa empresa. E vai ter que seguir, vamos dizer assim, os passos desses que chegaram lá. Então, foi isso que eu fiz ao longo da minha carreira profissional, foi isso que deu sentido e que me fez chegar onde eu consegui chegar. Mas, falando a respeito disso, a gente tem aí, se você olhar a área comercial, né, que é uma área possível de se trabalhar nas empresas, você tem vagas aí como gerente de comercial, agora no Brasil, abertas, com faixa salarial variando entre 15 mil e 25 mil reais. Gerente comercial. Se você quiser ser gerente de logística, quem vai cuidar aí de toda essa parte de logística dentro das empresas, faixa salarial também, 15 a 25 mil reais. Bom, aí você quer ser um gerente de planejamento financeiro, sua vocação é outra, são os números, são as finanças. Tem faixa salarial aí entre 12 e 18 mil reais. Gerente focado aí na seleção de novos talentos, formação de equipes, desenvolvimento de equipes, tem vagas aí com salários variando entre 10 e 15 mil. Gerentes de cibersegurança, né? A gente está sempre falando aqui nos vídeos do Viver de Renda em cibersegurança. Gerência de cibersegurança, super valorizada no momento. Veja que tecnologia é uma área valorizada hoje, porque o mundo está se digitalizando, a pandemia acelerou a digitalização. Não se esqueça do que o Rodrigo Abreu falou, né? A pandemia acelerou a digitalização. As pessoas estavam no analógico, algumas no digital, mas boa parte do mundo ainda no analógico. Quem ficou no analógico morreu. Com a pandemia desapareceu, os negócios fecharam, se acabaram. Os que sobreviveram foram aqueles que tiveram a capacidade de sair do analógico e passar para o digital. Então, essa é a grande virada. E aí, cibersegurança, remuneração, faixa salarial de 20 a 35 mil reais. De 20 a 35 mil reais é o salário de um gerente de cibersegurança. Então, esses são alguns números que vocês precisam ter em mente. São algumas oportunidades que aí estão disponíveis. A gente já está com 1h e 24 minutos, a gente vai encerrar a live de hoje, mas eu queria ter dado, vamos dizer assim, a ideia hoje foi dar uma chacoalhada um pouco em vocês, de mostrar que esse discurso da limitação do salário mínimo é um discurso que a gente não deve ficar preso a ele. A gente precisa entender a importância da educação. A educação é uma ferramenta de diferenciação.
E aí trouxemos essas experiências dos nossos convidados, mostrando que cada um seguiu caminhos diferentes, mas todos eles carregaram a educação como ferramenta de transformação, para alavancar o seu crescimento. E aí falamos um pouco de outras oportunidades de empresas, de estágio, de trainee, oportunidades em cargos gerenciais. Então, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. Agora, como fazer? Como acessar essas oportunidades? A gente já viu, a educação é importante, o conhecimento é importante, beleza. E para entrar nessas empresas, para ultrapassar essa porta, para ser selecionado, para fazer parte de uma dessas empresas, para ser um funcionário da Nestlé, para ser um funcionário da Shell, para ser um funcionário da ExxonMobil, para ser um funcionário do BTG, das lojas Americanas, das lojas Renner, da Magazine Luiza, da XP Investimentos, para ser um funcionário de uma empresa dessa, o que é que a gente precisa fazer? Quando a gente conseguir ultrapassar essa porta, que cuidados a gente deve ter para ser notado? Porque muita gente entra nessas empresas, mas nem todos conseguem se destacar, nem todos conseguem galgar os degraus mais altos. O que fazer para chegar lá? Vai ser sobre isso que a gente vai conversar amanhã. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Deixem um like, o like é importante, recomende para os amigos, se você conhece gente que esse conteúdo fez algum sentido, por favor, compartilhe. Eu deixei o link também de uma pesquisa, respondam o link dessa pesquisa, vai ajudar também a gente poder, vamos dizer assim, criar um parâmetro de alguns conteúdos para amanhã, a partir dessa pesquisa que vocês vão responder, uma pesquisa rápida, sucinta, mas que vai me dar, vamos dizer assim, algumas ferramentas para acrescentar na live de amanhã. E eu agradeço imensamente por vocês terem estado aqui até agora, são 21 horas e 27 minutos. Meu muito obrigado de coração a todos. Espero que tenha sido útil o conteúdo, o conhecimento, que tenha servido para lhe estimular a pensar, lhe estimular a se reposicionar, a encontrar alternativas, mas a gente vai aprofundar mais isso amanhã. Muito obrigado a todos, uma excelente noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.